Deixa eu dizer uma coisa para vocês, esse vídeo vai ficar bem longo, vai ficar com 12 minutos ou mais, mas aqui eu vou colocar para vocês um panorama bem atual do que está acontecendo no Brasil em relação à dengue e o que nós temos que fazer para vencer essa guerra contra o mosquito Aedes aegypti e contra o vírus da dengue. Fica até o final e, se possível, compartilhe essas informações nas suas redes sociais. A guerra contra a dengue une todos e todas contra um inimigo comum. Bem, gente, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a epidemia de dengue que já afeta algumas cidades, inclusive alguns estados. O Brasil vai aí registrando algo em torno de 2 milhões de prováveis casos de dengue no Brasil em 2024. Esse número corresponde a praticamente 5 vezes o número do mesmo período no ano passado. O que é que está acontecendo com o nosso país? O que é que está acontecendo com a dengue que literalmente explodiu no Brasil em 2024? O que nós podemos fazer para mitigar, para reduzir os impactos dessa doença viral na nossa família e nos nossos vizinhos? É isso que eu vou conversar com vocês. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia. Te convido a me seguir aqui nas minhas redes sociais. Bom, a dengue é uma arbovirose que já está conosco aqui já de algum tempo. Na verdade, ela veio para o Brasil junto com o mosquito transmissor, o Aedes aegypti. A arbovirose é o nome que se dá a viroses que são transmitidas pela picada de mosquitos vetores. O Aedes aegypti chegou aqui no Brasil por volta do século XVII, século XVIII, nos navios negreiros. O nome aegypti é uma alusão, uma referência ao fato de que, originariamente, ele viveu ali na margem do rio Nilo, na África. Bom, chegando aqui no Brasil, como nós somos um país de clima tropical, ele se adaptou muito bem, mas não tinha causado até o século XX grandes problemas de saúde pública. Inclusive o Brasil chegou em 1950 a receber o certificado da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, de país ou território livre do Aedes aegypti. Sim, nós conseguimos, por incrível que pareça, erradicar o mosquito transmissor Aedes aegypti do nosso país. E como nós conseguimos isso? Nós conseguimos isso com uma campanha de conscientização da população para evitar o acúmulo de água parada. A população aderiu muito bem a essa campanha e nós conseguimos literalmente erradicar o mosquito do nosso país. Acontece que na década de 1950 o cenário do Brasil era um. Hoje o cenário é completamente diferente. As cidades cresceram de forma desordenada, desorganizada e se constituíram no principal foco, no principal criatório do mosquito Aedes aegypti. Em qualquer canto das cidades brasileiras há um foco do Aedes aegypti. Isso porque as cidades brasileiras têm enorme facilidade de acumular água e, consequentemente, constituir reservatórios, criatórios para o Aedes aegypti. O mosquito foi se adaptando, tem uma enorme plasticidade genética e inclusive se reproduz em água suja e em água limpa. Hoje ele tem essa plasticidade, essa capacidade adaptativa que é extraordinária. E aí é bom lembrar que nós estamos lutando contra um inimigo que tem 200 milhões de anos de evolução. Nós, seres humanos, temos 140 mil anos apenas de evolução. Ou seja, o mosquito é um ser extremamente adaptado e extremamente resistente às medidas que a gente possa adotar para tentar combatê-lo. Soma-se a isso o fato de que a gente vive um período de aquecimento global, com chuvas intensas em algumas regiões, e as cidades, como são esses pontos, esses locais de acúmulo de água, passaram a se constituir em locais preferenciais para a multiplicação do Aedes aegypti. O Aedes aegypti, desde a sua chegada no Brasil entre os séculos 17 e século 18, progressivamente foi se urbanizando. Hoje, praticamente, nós não encontramos o mosquito Aedes aegypti nas zonas rurais. Ele é mais característico das zonas urbanas do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, para completar o seu ciclo de vida, o mosquito Aedes aegypti requer 2 fatores. O primeiro é a existência de água acumulada, água parada. E nós já vimos que as cidades brasileiras potencialmente acumulam água em tudo que é lugar.
Bom, o segundo fator é a disponibilidade de pessoas para ele se alimentar do sangue humano. Isso porque a fêmea só consegue amadurecer os seus óvulos se ela se alimentar de sangue humano, porque o sangue humano tem proteínas e aminoácidos necessários a esse processo de amadurecimento dos seus ovos. Então veja, nós estamos juntando aí alguns fatores. As cidades que acumulam muitos pontos de água e as cidades que acumulam muitas pessoas que têm sangue, que é o alimento da fêmea do Aedes aegypti, para que ela possa amadurecer, maturar os seus ovos. Esses dois fatores, somados ao aquecimento global, que está promovendo chuvas irregulares, mais concentradas em algumas regiões onde tem grandes cidades, grandes aglomerações humanas, tem feito uma bomba explosiva de casos de dengue surgir em nosso país. E qual o grande perigo que o atual surto de dengue oferece para as pessoas? O grande perigo é que nós temos atualmente circulando no nosso país 4 sorotipos do vírus da dengue. Sorotipo 1, 2, 3 e 4 estão circulando por aí. E a gente não consegue desenvolver imunidade quando pega um sorotipo para os demais. Isso significa que uma pessoa pode desenvolver dengue 4 vezes, uma vez para cada sorotipo. E aí reside um problema. Qual o problema? É que quando a pessoa contrai dengue uma segunda vez, em algumas situações, ela pode desenvolver dengue grave, que antigamente era chamada de dengue hemorrágica. Isso porque acontece uma reação exagerada do nosso sistema imunológico que leva ao aumento da permeabilidade dos nossos capilares, os menores vasos que a gente tem. E esse aumento da permeabilidade dos nossos capilares faz com que a gente vá perdendo líquido para o espaço entre os órgãos. Com isso, o volume de sangue dentro dos vasos vai diminuindo, isso vai comprometendo o funcionamento dos rins, vai comprometendo o funcionamento do coração e a pessoa pode chocar, pode entrar em choque e ter uma parada cardiorrespiratória e vir a óbito. O curioso é que o tratamento para a dengue grave consiste basicamente em hidratação, mas não é uma hidratação bebendo pequenos goles de água, é uma hidratação endovenosa em ambiente hospitalar. Quem já se internou com dengue grave ou teve algum parente internado com dengue grave sabe que a pessoa toma muito, mas muito soro na veia para manter o volume sanguíneo e assim manter a saúde do coração, a saúde dos rins, enquanto o próprio organismo combate o vírus da dengue. Isso leva 2, 3, às vezes 4 dias de internação. Dito isto, e se você chegou até aqui, meus parabéns, porque eu estou te passando informações técnicas muito importantes e informações numa linguagem bem simples. A pessoa que tiver febre repentina, dores no corpo, dor no fundo dos olhos, dor de cabeça, começar a apresentar manchas avermelhadas pelo corpo, acenda o sinal de alerta. E se isso vier acompanhado de dor de barriga, o que significa que está tendo extravasamento de líquido dos vasos para os espaços entre os órgãos da barriga, é hora de procurar ajuda médica urgente. E esse ato de, ao perceber esses sinais e sintomas, você procurar ajuda médica urgente, pode fazer toda a diferença entre você desenvolver uma dengue grave ou hemorrágica que pode ser fatal ou não. E sobre as vacinas? Existem basicamente 2 vacinas contra a dengue, a Qdenga e a Dengvaxia. A Qdenga ela é mais indicada porque quem já teve dengue no passado ou quem nunca teve pode tomar, por isso que o governo resolveu adquirir a Qdenga. Essa vacina é produzida por um laboratório japonês chamado Laboratório Takeda, que detém a patente dessa vacina, mas que não tem uma estrutura muito grande para fornecer todas as doses que o Brasil precisa. Por isso que as doses vieram em menor quantidade e o governo, através do Ministério da Saúde, adquiriu todas as doses disponíveis que o laboratório tinha. Por isso que o governo fez uma estratificação etária. Essa vacina, prioritariamente, vai ser administrada nas crianças de 10 a 14 anos de idade, que é o grupo mais vulnerável à dengue grave. Bom, o governo também está tratando com o laboratório a transferência de tecnologia para que o Instituto Butantan e a Fiocruz possam, com a transferência de tecnologia, passar a produzir maior quantidade da vacina Qdenga e a partir daí abastecer todo o país e todas as pessoas terem acesso à vacina.
Mas aparentemente ter grande quantidade, grandes estoques de vacina também não iria resolver o problema da dengue. Isso porque a adesão à vacinação contra a dengue está muito baixa. Só para vocês terem uma ideia, de todas as doses que foram disponibilizadas para a faixa etária dos 10 aos 14 anos de idade, apenas 30% foram utilizadas. Isso mesmo, a população não está aderindo à vacinação contra a dengue, muito talvez pelas fake news que foram pregadas no governo anterior em relação à vacina da Covid-19. Isso talvez esteja respingando na vacina contra a dengue. Ou seja, é um crime muito grave que se cometeu no passado de tentar descaracterizar, desacreditar as vacinas que historicamente têm nos ajudado a vencer doenças como sarampo, como a rubéola, cachumba e como a própria Covid-19, que nós só saímos da pandemia graças às vacinas. Na minha visão, nós não vamos vencer a batalha contra o Aedes aegypti e contra a dengue apenas com uma medida. Não vai funcionar. Nós temos que adotar medidas integradas, ou seja, o governo está fazendo sua parte, adquirindo as vacinas e tentando a transferência de tecnologia para aumentar o estoque de vacina, mas nós, população, temos que fazer nossa parte, aderindo à vacinação para as faixas etárias onde ela está disponível. Nós também temos que aderir à limpeza, à inspeção das nossas casas. Ah, minha casa é limpa, eu moro num apartamento. Gente, aquele quarto de hóspede do teu apartamento, independentemente do andar, que não é ocupado e que você eventualmente lava o banheiro, se tiver um ralo do banheiro que acumula um pouco de água, ali já é o suficiente para a fêmea do Aedes se multiplicar. Nós temos que colocar, por exemplo, ralo nos nossos banheiros, nas nossas casas, nos nossos apartamentos, com aquele fecho para evitar o contato do mosquito com a água. Inspecionar a sua casa, jarro de planta, os órgãos públicos como prefeituras, estados, inspecionar terrenos baldios, fazer a limpeza desses terrenos, tudo isso é muito importante. E existem ainda as medidas de proteção individuais, ou seja, usar o repelente. Compre um repelente e use o repelente 3 vezes ao longo do dia, você e em toda a sua família. Pela manhã cedo, coloque o repelente, ao meio-dia, repita o repelente mais uma vez e na parte da tarde faça a mesma coisa. Assim você passa o dia inteiro livre do contato com a Aedes aegypti. E não se iludam, nós estamos travando uma guerra contra um inimigo que tem 200 milhões de anos de evolução, o Aedes aegypti, que pode estar transportando nas suas glândulas salivares um outro inimigo chamado vírus da dengue, que tem 500 milhões de anos de evolução. Nós temos apenas 140 mil anos de evolução. Portanto, não vamos querer nos achar o centro do mundo, o centro do universo, os mais importantes da evolução animal aqui na Terra, porque assim a gente vai sucumbir nessa guerra. É da ação integrada entre governos e população que nós iremos vencer a guerra contra a dengue. E qualquer suspeita mais grave, procure ajuda médica urgente. Assim você evita riscos maiores à sua vida. Forte abraço, se cuidem, todos unidos contra a dengue.